Estamos hoje com a Sabrina, né, que é consultora da área de RH, especialista em recrutamento e seleção. A gente vai falar um pouquinho a respeito do currículo, a respeito da imagem pessoal. Eu vou fazer algumas perguntas para a Sabrina aí e a gente vai ajudar vocês nesse processo de busca, né, da profissionalização voltada para o primeiro emprego. Então, Sabrina, eu queria saber um pouquinho de você, né? Visto que você tem essa vasta experiência, né, no mercado, é consultora, principalmente da área educacional, atende aí várias empresas. Como que a gente poderia fazer essa organização da estrutura do currículo inicialmente? Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigada de poder participar desse momento, né, da construção desse apoio aos alunos na busca do primeiro emprego. É importante a gente trazer aqui dicas que falem sobre esse momento da vida, busca do primeiro emprego, né? E acredito que a primeira dúvida que surge é o que colocar num currículo, uma vez que eu ainda não tenho experiência, né? O meu primeiro emprego. Então, o currículo, ele é um documento, é a oportunidade que você tem de se apresentar num primeiro momento para a empresa que você está se candidatando, né? Então ele precisa estar bem formatado, ele precisa estar bem estruturado no sentido de divisão de informações, seja um documento claro, que seja rápido a leitura, que facilite, né, a leitura, não seja poluído. Mas as informações que a gente vai colocar nesse documento, elas precisam ser escolhidas estrategicamente, né? Então, se eu ainda não tenho experiência, eu posso colocar ali naquele documento oportunidades que eu tive, de repente, de vivenciar experiências, né, diversas, mesmo que informais. Trabalhos voluntários, a gente pode colocar também situações, mesmo que informais, que tenha tido profissionalmente. Trabalhei na empresa da minha família, né? De repente, eu trabalho gerenciando as redes sociais da empresa da minha família. Minha mãe, ela faz bolo para vender e eu que gerencio a página do Instagram da minha mãe. Então você pode ali colocar suas experiências e principalmente enfatizar, no caso dos alunos aqui do IDEA, né? É uma escola de peso, então na hora de colocar, eu faço o ensino médio técnico, coloque o nome da instituição onde você faz, que isso já, né, contribui muito. Então tem alguns detalhes assim que são importantes e que ajudam aí nesse destaque entre os outros candidatos. Eu acho até interessante você citar, né, essa questão de a pessoa colocar algumas habilidades que ela já desenvolve, né, a nível da empresa, do pai, né, ou pequenos afazeres que ela já faz, talvez para colegas e amigos, como esse gerenciamento da rede social, porque já dá um pouquinho, né, a entender da capacidade de desenvolvimento em algumas áreas de trabalho e campo de atuação dentro de uma determinada empresa. Quando eu atendo os alunos para fazer a montagem desses currículos, eles chegam até a me retratar. Eu coloco que eu estou cursando o primeiro, que eu estou no segundo ano, quais são essas disciplinas técnicas que o IDEA oferece, porque elas também têm muito a dizer a respeito dessas habilidades e competências que eles estão desenvolvendo internamente aqui, aliado à teoria e à prática, né? E aí dá um pouquinho a dizer dessas experiências, né, a nível profissional. Exato. E aí, assim, a gente falou primeiro da estrutura daquele documento, né, o currículo, que é aquele modelo padrão que a gente conhece, né? Que o ideal é que ele nem passe aí de uma folha, principalmente no caso de alguém que não tem experiência, né, não faz sentido ter mais de uma folha. Mas, além desse formato de currículo, é muito comum a gente preencher plataformas, né, formulários em plataformas para candidatura. Então, de repente, eu quero me candidatar para uma vaga de uma empresa bancária, uma indústria. Muitas vezes você tem que entrar no site e cadastrar o seu currículo. Sim. E nesses cadastros de currículos, muitas vezes eles pedem informações ali. Conte pra gente um pouco mais das suas experiências, ou conte pra gente algumas características do seu perfil comportamental, cite 3 pontos fortes seus, 3 características que você acredita que, né, possam colaborar para que você tenha um bom desempenho nessa função. Então, o primeiro ponto, né, é se conhecer bem para poder falar de você, né?
Então, olha, eu já percebi que eu tenho facilidade com comunicação. Eu falo bem, eu não tenho vergonha. É um ponto que você pode, né, enfatizar. Né? Exatamente. Olha, eu tenho facilidade de comunicação, tenho facilidade da escrita, ou, de repente, está fazendo um curso técnico de informática. Coloque ali, olha, já tenho conhecimento de formatação de máquina, já de programação de determinada plataforma, enfim, né? Enfatize ali, mesmo que não sejam experiências profissionais, quais são as suas habilidades, os conhecimentos que você tem, né? Principalmente conhecimentos que você tem a seu respeito. E aí é muito importante ficar muito atento na hora de se cadastrar nessas plataformas para responder mesmo de maneira, né, cuidadosa. Não responder, sabe, preencher de qualquer jeito. É lembrar que alguém vai ler aquilo e é o momento de você se vender. Sim. Então, e aí você está falando da questão da linguagem, né? Exato. A forma como você está procurando emprego, né? Então é algo mais formal. Exatamente. Né? Então a sua linguagem, ela precisa ser, né, de adequada, acordo, né? Adequada. E assim, acho que um terceiro ponto que é importante a gente colocar ainda sobre o currículo, a gente falou sobre o modelo padrão, a gente falou sobre o cadastro nessas plataformas, onde você tem, às vezes, a oportunidade de até falar um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre os seus conhecimentos. Mas acho que a chave principal que eu, pelo menos enquanto recrutadora, observo é a agilidade do candidato ao se candidatar. Porque muitas vezes a gente tem vagas que surgem de um dia para o outro e que precisam ser preenchidas rapidamente, né? E nem sempre, uma vez que você cadastrou o currículo ali, no meu banco de currículos, por exemplo, a gente tem mais de 5.000 currículos lá, né? E aí, eu não vou olhar os 5.000 currículos. Quando eu anuncio uma vaga, aparecem para mim quais são as pessoas que estão se candidatando para aquela vaga, mesmo que a pessoa já tenha um currículo cadastrado na minha plataforma. Então, é importante, quando eu estou em busca de um emprego, eu estar atento às oportunidades. Então, eu vou tirar um horário do meu dia para olhar as redes sociais das empresas que eu tenho interesse em trabalhar e ver se eles não anunciaram nenhuma vaga, para eu poder me candidatar. De repente, às vezes a candidatura é enviar por e-mail o currículo, mas você precisa sinalizar que, estou interessado nessa vaga, né? Começar a procurar seguir nas redes sociais empresas que trabalham com recrutamento e seleção naquela área que você tem interesse. Então, a agilidade para a candidatura conta muito, porque às vezes é um excelente currículo, só que você precisa sinalizar quem está buscando ali de, eu tenho interesse, eu estou apto para essa vaga. Às vezes eu abro uma vaga na quarta-feira para que na sexta-feira eu já faça a entrevista. Às vezes o candidato vai me mandar o currículo no sábado, no domingo, depois que a vaga já fechou. Sim. Então é muito importante estar atento às oportunidades e fazer a candidatura sempre no tempo certo. O alerta para os canais de comunicação, né? Então você tem que constantemente estar buscando essas empresas, né? Empresas de consultoria de RH. Hoje a gente vê, no caso dos nossos alunos que estão em busca do primeiro estágio, o CIE, né? Dentro do CIE é necessário fazer o cadastro formalmente, né? Depois você tem que montar um vídeo, né? Falando um pouquinho realmente da sua personalidade, né? Exato. E também da sua experiência profissional. Então é um ponto-chave. De repente eu só cadastrei o meu currículo e eu não mandei o vídeo, então eu não finalizei o cadastro por completo nesse banco de dados. Exato. E aí não vai aparecer para a candidatura dessa vaga, né? Hoje a gente também tem a Abre e a Nude que também faz esse mesmo processo. E aí você me diz então que constantemente o educando que está em busca, né, do primeiro emprego precisa estar enviando corriqueiramente o seu currículo para sinalizar que ele está ali na busca desse primeiro emprego. Principalmente para quem está em busca de estágio, ficar atento a todas essas empresas, CIE, Nude, Abre, né? Com frequência acessar ali. Se você cadastrou um e-mail, olhe com frequência o seu e-mail, porque às vezes podem estar te convidando por e-mail para uma entrevista e você vai ver daqui 5 dias. Então é um processo de alerta. O estagiário, né, o estudante que está em busca de estágio, que está em busca de emprego, ele tem que estar alerta. Eu coloquei um número de telefone ali como contato, eu tenho que estar disponível para, se me ligarem, eu atender a tempo. E principalmente, né, preencher todos os pré-requisitos do processo seletivo. Então, está solicitando ali envio do currículo, envio de um vídeo currículo, que é comum, como você falou, né, uma apresentação por vídeo,
responder um questionário, eu tenho que fazer isso por completo. Senão eu posso perder uma oportunidade por não ter passado por todas as etapas do processo. Exatamente. Aí a gente entra num momento que eu acho que é muito importante, né? Quando a gente fala da criação desse currículo, demonstrar um pouquinho da nossa capacidade pessoal e profissional, eu queria que você focasse um pouquinho mais nessa questão da linguagem e também da apresentação pessoal. Isso é muito importante. Assim, primeiro ponto que eu sempre, quando eu dava aula sobre o assunto, né, para os meus alunos de RH, eu costumava dizer para eles que nós somos todos seres humanos, né, e que o ser humano ele tem por costume o julgamento, o pré-julgamento, né? Então, muitas vezes a gente recebe um currículo com foto e a gente olha, às vezes fala, nossa, eu não fui muito com a cara dessa pessoa. Infelizmente, a gente é ser humano. Isso não deveria, né, me impedir de chamar um candidato porque eu não fui, de repente, com a aparência dele. Mas esse julgamento acontece. E a nossa imagem, ela diz muito a nosso respeito, né? Então, a roupa que eu uso, a forma com que eu me comporto, como eu falo, como eu me comunico, né? Também a questão da forma com que eu me apresento, isso diz muito a meu respeito, né? Então, a gente sempre costuma dizer assim, a sociedade ela tem, né, algumas características padrões que ela espera para algumas áreas de atuação. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um profissional da área do direito, um advogado, qual é a imagem que nos vem à cabeça de um advogado? Alguém de roupa social, extremamente alinhado, que fala bem, que tem uma boa linguagem, né, verbal, uma boa oralidade, uma boa escrita. Então, se eu, de repente, chego para fazer entrevista, eu sou uma advogada, e eu vou fazer uma entrevista para trabalhar no escritório de advocacia, e eu vou com uma imagem diferente daquela que se espera de um advogado, pode ser que eu não consiga a vaga, porque, não, eu achei que ela está despreparada, porque ela veio para a entrevista de calça jeans e blusinha, sabe? Me pareceu despreparada. Ao mesmo ponto que, se eu, de repente, estou concorrendo a uma vaga onde, de repente, é para trabalhar num ambiente mais informal, que aquela área de atuação é mais informal. Se a gente pegar essas empresas Google, né? São empresas que têm um ambiente despojado, muitas vezes eles não se importam se você usa dread, se você usa piercing, se você está de tatuagem, isso é indiferente para algumas áreas, né? Então pode ser que para essa área, se eu chego lá toda alinhadinho, engomadinho, pode ser que, opa, esse cara não vai dar certo trabalhando aqui. É uma startup, né? Então exatamente. É uma empresa de criação. E aí ela tem algumas características em suas regras, né? Exato. Que diferenciam essa forma mais formal de se portar, né? Então, assim, primeiro ponto, eu tenho que olhar qual é a área que eu escolhi atuar, né? É uma área administrativa, é uma área, de repente, técnica, para eu sondar o mercado e ver, geralmente, qual é até a própria vestimenta, né? A aparência que se espera de um profissional como esse. E me apresentar dessa forma, né? Que aí aumenta as minhas chances de conseguir essa colocação. Mas além da aparência, né, eu acho que conta muito a questão da linguagem. Independente da área que você vá atuar, gírias são, né, muito informais e às vezes prejudica a imagem do candidato. E não é só se preparar para a entrevista, né? Então eu vou cuidar para no dia da entrevista eu não falar uma gíria. Não, porque a gíria ela vem de um hábito. E se eu tenho o hábito de falar gíria, mano, velho, feio, né? Tipo assim, se eu tenho esse hábito, muito provavelmente em algum momento ali na entrevista eu vou acabar falando dessa forma. Sim. E mesmo que eu consiga me segurar, no dia a dia eu vou acabar falando. E no ambiente empresarial, no ambiente corporativo, dificilmente, né, se permite esse tipo de colocação. Então, eu acredito que o jovem precisa cuidar também dessa questão. Começar a se preparar no dia a dia, inclusive, para essa composição, né, desse perfil profissional, que a partir de agora ele vai começar a exercer. Sim, sim. É muito importante. E aí a gente fala realmente do profissional como um todo, um profissional, né,
completo, né? No sentido onde ele busca as suas características pessoais aliada a uma rotina e uma prática de vivência. E a gente não consegue dissociar, né? Eu enquanto mãe, eu enquanto filha, eu enquanto profissional. A nossa rede social, por exemplo, Facebook, Instagram, né? A gente tá ali mostrando quem a gente é. Sim. Então tem que também tomar muito cuidado com o que eu posto, porque por mais que o que eu sou fora da empresa não diz respeito à empresa, mas vai dizer muito de como eu vou me comportar dentro da empresa, né? Então se eu sou uma pessoa que na rede social eu gero muita polêmica, eu crio confusão, eu não sei de repente respeitar a opinião do outro, muito provavelmente esse vai ser meu comportamento dentro da empresa também. Então é cuidar das postagens também, porque a gente é um ser humano completo, né? Então, quando estão nos avaliando profissionalmente, muitas vezes vão olhar como a gente se comporta na nossa família, como a gente se comporta nos nossos relacionamentos sociais, para eu ter uma ideia de como vai ser esse comportamento dentro da empresa. Sim, isso é muito importante, porque hoje, com a ascensão da tecnologia, né, e das mídias sociais, toda e qualquer empresa busca essa caracterização. Senão, até mesmo a gente percebe que nos modelos de currículos hoje estabelecidos, né, em vários aplicativos ali, ele já sugere, né, se você tem um site, né, pessoal de criação a nível profissional e as suas redes sociais também que fazem essa pesquisa. E hoje as redes sociais, em suma maioria também, ela tem uma vertente pessoal já aliada ao profissional. Então você tem uma única criação ali em conjunto. Então a gente precisa ter realmente muito cuidado com tudo isso. Exatamente. E para a gente finalizar esse momento, eu queria que você falasse um pouquinho da questão da postura, né, diante a uma entrevista, né, de emprego. Algo que possa, assim, diferenciar naquele momento onde a gente tem 2 currículos e esses currículos são parecidos, estão ali em critério de desempate. E eu acho que a entrevista vai ser um momento crucial onde você vai ter a certeza se eu quero este ou aquele profissional. Exatamente. Bom, acho que o primeiro ponto num critério de desempate, né, é o quão interessado aquele candidato estava na vaga. Então, demonstrar interesse e vontade de trabalhar na minha empresa conta muito. Então, quando o candidato ele fala, olha, eu não sei, eu nunca trabalhei nessa área, mas eu tenho muita vontade de aprender, né? Eu pesquisei sobre a sua empresa e eu vi que aqui vocês fazem isso, que vocês, né, atendem esse público, demonstra que ele está interessado na minha empresa. E um dos pontos que favorecem aí o sucesso é o interesse, é estar disponível, é querer aprender, é querer fazer. Então, o primeiro ponto é esse. Muitas vezes a gente liga para o candidato e eu falo, olha, eu estou com o seu currículo, eu estou com uma vaga assim, 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 você tem interesse na vaga? A gente pode marcar uma entrevista? E o candidato fala, tá bom, vamos marcar. A sensação que eu tenho é que para ele não está dando tanta importância para a oportunidade que eu estou dando para ele. Já aquele candidato que quando eu ligo, desde o primeiro momento que eu convido para a entrevista, nossa, não, com certeza, vou sim, me passa o endereço, eu posso ir até amanhã, sabe? Já demonstra o entusiasmo, né? Então a tonalidade na voz. A tonalidade na voz. Outro ponto importante também é perder a vergonha de se apresentar. Então, lógico que a gente só vai conseguir se apresentar e falar da gente quando a gente se conhece. Então, comece a se observar, veja o que você gosta de fazer, o que você é bom em fazer. De repente, aquilo que você não é tão bom, para você reconhecer que, olha, isso aqui eu não tenho muita facilidade, mas eu já estou buscando melhorar, para poder falar, né, com propriedade a respeito de você mesmo. Muitas vezes o candidato se queima numa oportunidade, né, numa entrevista, porque você pergunta para ele, olha, conta para mim 3 características fortes que você tem. E ele olha e fala, não sei, sei lá, eu não sei falar de mim, né? E lógico que o profissional inexperiente, um estagiário, às vezes ele ainda não alcançou um nível de maturidade a ponto de se conhecer tanto, mas o mínimo para falar a respeito dele... Aquele autoconhecimento inicial. Exatamente,
Então, conseguir falar de si mesmo, né, com firmeza, com convicção, eu acho que conta bastante também. Então, eu acho que a questão do treino, aí, né? Quando você fala isso, treino. Eu acho que é importante. É treino. Você estabelecer algumas perguntas, né? Alguns critérios de pergunta antes de você chegar, né? Na entrevista formalmente, seria interessante para que você vá tendo uma desenvoltura e também busque esse autoconhecimento pessoal. O treino, ele é não só o preparo antes da entrevista. Eu posso entrar no meu quarto, pesquisar que tipo de pergunta que costumam fazer numa entrevista e eu ficar treinando a falar de mim. Mas também, não só esperar que seja aquela, porque pode ser que você chegue lá e te perguntem coisas totalmente diferentes, né? Mas é o treino de participar do maior número de entrevistas que você puder, né? Então, não recusar, às vezes, uma entrevista, porque é uma oportunidade de vivenciar aquele momento. Quanto mais você passa por isso, menos nervoso você fica e com mais propriedade você vai falar a seu respeito, né? A respeito das suas características. Então, acho que o treino é não só se preparar para o antes, mas se dar aí a oportunidade de participar do maior número de processos seletivos que eu puder para, sabe, conseguir realmente... tranquilizar a ansiedade e demonstrar uma certa segurança, porque de repente você é um excelente profissional, mas por conta da timidez daquele momento ou de um certo receio, você não conseguiu demonstrar o tão bom você é, né? E é um momento de venda, é um momento de se vender. Sim. É isso. Muito obrigada, Sabrina. Gostaria de agradecer essa oportunidade, né, da gente estar trocando essas informações que são muito ricas, né? Sim. E a gente percebe a angústia, né, e aquela necessidade de saber como estar presente, né, dentro desse núcleo profissional, né? A busca do primeiro emprego não é fácil, né? Mas a gente sabe o quanto que eles têm se esforçado, né, os nossos educandos, para buscar esse primeiro currículo, né? E essa primeira entrevista. E a gente que já sabe o caminho das pedras, né, fica feliz em poder ajudá-los, né, e tranquilizá-los no sentido de, olha, mesmo que você não tenha experiência, fica tranquilo, porque você vai conseguir uma oportunidade o quanto antes, desde que você siga essas dicas aí, né, que são cruciais para a colocação de quem ainda não está no mercado. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço.